aqui com o privilégio de ministrar, de trazer uma palavra do Senhor, mas antes quero falar umas coisas para corrigir alguns mal entendidos que eu tenho ouvido dos últimos meses. Primeiro, eu não fui embora. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, sim, mas eu não fui embora. Casa de Davi, segundo lugar, não fechou, não acabou, e nem o CBA. Eu sei que isso está sendo transmitido pela Bola TV, pela rádio. Manda Twitter, manda no Facebook, avisa a galera que nós continuamos, porque os sinais de Deus começaram em 1993, na revelação de uma chave desenhada nas ruas de Londrina, que é inegável. E Deus apontou um lugar e disse: levanta uma casa de 24/7 de adoração e intercessão nesse lugar em Londrina. E com isso, profeticamente, Deus falou para a nação brasileira: eu estou te dando as chaves do reino dos céus. E a primeira chave que o Senhor deu foi a chave da casa de Davi. Por isso o nosso ministério chama Casa de Davi. Não é por nenhum homem, nenhuma pessoa que fez parte ou faz parte, é por causa do valor profético, a chave da casa de Davi. E nós estamos continuando ali. E eu quero convidar você a entrar no nosso site, casadedavi.com.br, que tem notícias lá, tem algumas novidades. E nós estamos aqui simplesmente para dizer: continua orando por nós. Eu sei que quando Deus dá alguns desafios, é para fortalecer, é porque Ele está alinhando a igreja sempre a sua vontade para que sejamos a família de Deus que revela o amor, a misericórdia, a graça, o poder e a glória do Pai aqui na terra. Amém? Estejamos todos nós caminhando para sermos essa família em todo o Brasil, em toda a terra. Amém. Abra sua Bíblia comigo hoje em Lucas 13. Nós estamos numa conferência profética, né? Não há nenhuma dúvida disso. E eu creio que uma das coisas mais importantes de reconhecer, e isso eu quero falar sobre como introdução da palavra, eu creio que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são os pais espirituais da família de Deus, ou seja, a igreja. E se tem uma comparação, então nós podemos observar que na família natural tem pai e mãe, e cada um tem a sua função. E é muito importante a gente saber cumprir o nosso papel, o homem cumprir o seu papel de pai, de marido, e a mulher cumprir o seu papel de mãe, de esposa. É essencial, senão a família se torna um organismo desajustado. E hoje em dia nós estamos vendo o resultado de milhares e milhares de anos de pecado, geração em geração, e nós estamos com as famílias da terra como estão, que estão sem Jesus. E mesmo os que estão em Jesus estão precisando conhecer o poder transformador. E nós estamos aqui, eu sei, quero falar e encorajar. Eu estava lembrando a última vez que eu vim aqui para ministrar na conferência profética. Eu olhei para os pastores do Bola. Cadê os pastores? Eu olho para vocês e tenho o mesmo sentimento que eu tive alguns anos atrás. Como o Senhor
Valoriza o seu sacrifício, o seu amor, a sua dedicação. E quem sou eu para dizer, mas eu quero expressar algo talvez esquisito, a gratidão da parte do Pai. Eu sei que pode parecer uma coisa muito estranha, mas eu tenho ouvido Deus falar para mim como pai: obrigado, filho. E eu sinto que Deus está dizendo para vocês: obrigado, filhos. Pelas horas que você ficou com perdido, com drogado, com abandonado, com rejeitado, com louco. Obrigado, filha. Obrigado, mãe, por saber abrir mão de tempo, de horas, de família. Obrigado, filhos. E eu quero que vocês, pais, levem essa palavra para os seus filhos. O que eu vou dizer aqui: que Deus agradece as horas que eles não tiveram você presente, porque você estava cuidando de ovelhas perdidas. Eu não sei a situação de todas as famílias, mas se você permitir, eu estou sentindo de orar pelas famílias pastorais. Posso? Eu podia pedir para você ficar em pé? Igreja, estenda a sua mão para eles. Pai, em nome de Jesus, eu não faço ideia como o Senhor vai fazer isso, mas renova o amor de cada casal. Traga memória o dia da salvação, o dia da aliança, o primeiro dia da declaração de amor um para com o outro. Senhor, tudo que o inimigo colocou uma lupa e fez maior do que realmente é, eu quero pedir que agora tome a proporção verdadeira diante do Senhor. É uma coisa tão pequena. Renova, Senhor, o amor na família. Cubra cada família, cada casal. Senhor, nós clamamos e pedimos uma muralha de fogo em volta deles, para os proteger do inimigo, de toda tentação, de toda acusação. E ordenamos em nome de Jesus que toda palavra acusadora, toda testemunha falsa que o inimigo tem levantado, agora nós calamos as suas bocas. E em nome de Jesus nós declaramos: todo espírito imundo que tenha vindo para atacar nas emoções e por causa de cansaço, retira-te. E venha, Espírito Santo, venha, como fôlego de vida, fôlego divino, venha, enche, renova, Senhor, os laços da família, o amor da família, pais e filhos.
Os abençoamos, Pai, em nome de Jesus. E agora, nesse momento, eu peço, se porventura, Pai, houver algum filho afastado de Ti, numa confusão articulada pelo inimigo, em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, pelas armas espirituais nos dado, desfazemos dessa confusão. E no Espírito, nós chamamos: volte, volte, filho, volte, filho. Espírito Santo, lembra a hora da consagração. Lembra a hora de consagrar essa vida, esse filho a Ti. E vem, Espírito Santo. Está escrito no livro a respeito desses filhos. O livro de vida, está escrito tudo o que Deus quer fazer. E como pais nós determinamos: será feita, Senhor, a Tua vontade, na vida dos nossos filhos como no céu. Os abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terão oportunidades para curtir, estar numa banheira do amor do Pai, juntos, descansar, olhar nos olhos um do outro de novo, não um relance, e sim ficar com os olhos fitos um no outro, meia hora, uma hora, derramando o coração. Pois a Tua aliança é um mistério que profetiza a aliança de Jesus com a igreja. O Teu amor, um para com o outro, profetiza o amor de Jesus para com a igreja e da igreja para com Jesus. E esse mistério é grande. Mas é o dia em que Deus está fazendo exemplos vivos da noiva. E para isso não se trata apenas de indivíduos que sabem se expressar como noiva, e sim de restaurar e transformar os nossos casamentos numa expressão viva do mistério de Jesus com a igreja. Porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E a noiva clama: vem, Jesus. Eu profetizo nas tuas vidas a expressão desse mistério. Eu não sei, eu confesso que eu não sei como isso vai acontecer. Mas a tua cidade está querendo ver isso. O povo da tua cidade precisa ver esse exemplo vivo. E eu profetizo que através da tua vida, do teu casamento, do teu lar, a tua cidade vai ver um exemplo vivo desse mistério, para a glória do Senhor. E com isso entenderão os dias que nós estamos vivendo, em que a noiva aguarda ansiosamente a vinda do noivo. E o noivo aguarda ansiosamente a noiva se ataviar, para que ele possa vir no seu esplendor, com todo o seu poder, na sua santidade, em toda a sua glória. Obrigado, Pai.
Você fica à vontade, senta. Você está com a sua Bíblia aberta em Lucas 13, né? Somos, como família de Deus, uma família com funções. Se apóstolos são pais espirituais, é porque a igreja tem uma chamada apostólica, uma função apostólica na terra. E se você fizer o estudo dessa palavra, você vai descobrir que apóstolo se refere a uma série de coisas, uma missão de levar a cultura de uma nação para inserir essa cultura em outra nação e fazer a transformação para que a nação alvo abrace a cultura levada para ela. Então, não somente o capitão do navio principal de uma frota de navios era conhecido como o apóstolo, também o seu navio era conhecido como o apóstolo, como também a frota de navios era conhecido como apóstolo. Apóstolo no seu uso original não tem a ver com apóstolo que nós conhecemos da palavra, mas quando nós entendemos a função da palavra apóstolo, de repente é aquele que é enviado para levar uma cultura, e aí que está a razão da igreja na terra, para trazer a cultura do céu para o mundo. A igreja, a família de Deus, tem apóstolos, porque tem uma função apostólica. Tem profetas, porque tem uma função profética. A função profética é, eu creio, e nós vamos falar mais sobre isso, é fazer a leitura sobre essa implantação do reino de Deus na atualidade. O profeta anda como se fosse com jornal na sua mão, e ele está podendo olhar as atualidades, e nas coisas que estão acontecendo, ele sabe ler entre linhas a palavra do Senhor, e sabe ouvir no vento a palavra do Senhor, a voz do Senhor. A igreja precisa estar falando da parte de Deus, para que o mundo saiba a hora que nós estamos vivendo. O mundo pensa que o mundo não vai parar. O mundo pensa que a história é cíclica. O mundo pensa o que pensa, porque é enganado pelo inimigo. Vive debaixo do reinado, do império, do mentiroso. Por isso a igreja tem a função profética para falar a verdade, que vem da pessoa que é verdade. Eu gostei do que Catalão falou. Nós não estamos falando nós estamos falando de uma pessoa, né? Verdade é uma pessoa. Não é qual é a verdade, é quem é a verdade. Por quê? Porque a verdade não se ateia a um conceito. A verdade é uma pessoa. Jesus diz, eu sou. Como também a mentira, Jesus revelou, é uma pessoa. Ao nos alinhar com a verdade, estamos nos alinhando com uma pessoa. Ao nos alinhar com a mentira, estamos nos alinhando com uma pessoa. A igreja tem que trazer essa verdade. Nós somos o corpo de Cristo. E nós temos que profetizar sobre a nação, avisar as nações o momento em que nós vivemos. Não é nada difícil falar dos outros. A função evangelística, nós sabemos que a igreja precisa estar gerando sempre a família de Deus. Pastoral, nem precisa falar. A função pastoral da igreja de curar, de formar, de nutrir, e de mestre, de ensinar os caminhos de Deus. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre são 5 pais espirituais para a família de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a função profética. E uma parte só disso.
O que é muito difícil para nós quando a gente vem para pregar, é que a gente tem um tempinho e não dá para pregar tudo que a gente quer pregar. Mas eu quero trazer uma coisa sucinta para nós hoje. Em Lucas 12, no final, Jesus, uma outra hora você pode voltar para ver todo o capítulo, é que o tempo não permite. Mas Jesus estava falando com miríades de pessoas, multidões nessas alturas estavam vindo falar e receber cura de Jesus e receber o ensino dele sobre o reino dos céus. E em versículo 54, disse também às multidões, que Jesus está falando com quem? Multidões. Não está falando com os discípulos só. Eu imagino que os discípulos estivessem no meio dessas multidões. Provavelmente ele está falando também com alguns fariseus e saduceus e escribas, doutores da lei que estão no meio dessa multidão. E ele fala, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Duras palavras de Jesus. E ele está falando aqui com multidões. A gente pensa que quando Jesus fala com multidões, que ele deve estar falando mansinho, aquela voz pastoral, né? Eu assisti aqui pastor Márcio Valadão ontem. Não dá para chamar ele de outra coisa senão pastor Márcio Valadão. Aquela voz. Vocês sabem, eu amo ouvir aquele homem pregar. Uma sabedoria. E uma unção pastoral. Mas Jesus, quando ele falou com as multidões, nesse texto, ele está dando bronca. E eu queria que você reparasse comigo o que é que Jesus está esperando. Porque muitas vezes nós pensamos que para com as multidões, Jesus não esperava muita coisa. Mas aqui, Jesus está chegando, e chegando junto, e chegando pesado. Ele está botando os dois pés no peito. Vocês sabem olhar os céus, e porque vem uma nuvem do oeste, você sabe que vindo a nuvem do oeste que vai chover, e chove. E você sabe que quando vem um vento do sul, você percebe e você fala, vai fazer calor. Vocês sabem, seus hipócritas, vocês sabem discernir o tempo, o clima, mas vocês não estão discernindo o tempo, a hora, a época em que está vivendo. Sabe o que isso revela? Nós temos que lembrar que Jesus está ministrando em Israel, relógio de Deus para o mundo. Você concorda comigo? Relógio de Deus para o mundo. Se nós queremos saber que horas são do plano de Deus, do desenrolar do plano de Deus para implantar o seu reino na terra, é só olhar o que está acontecendo com Israel. E isso vai nos dar algumas dicas de que horas são. E para vocês saberem, já passou das 11h50, tá? Da noite. Tá? Nós estamos bem próximos à meia-noite. Bem próximos. Está chegando o dia. Está chegando o dia. Jesus olhando para o povo de Israel, ele está cobrando desse povo algo que começou lá atrás, desde Abraão. Mas ele não cobra isso
de um povo que conhecia Abraão face a face. Ele cobra esse discernimento de um povo que conhece a história, mas não viu Abraão. A história em si deve ser o suficiente para despertar um entendimento da hora que eles estão vivendo. E Jesus continua. Ele diz: e por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Já que vocês estão vendo e discernindo o tempo, o clima, por que você não seja o seu próprio juiz? E com isso Jesus está, na verdade, ele está falando, você vai ser o seu próprio juiz. Sabe o chip? Esse cartãozinho que a gente coloca nas nossas câmeras digitais. Tem um aqui espiritual. Quando a gente chegar diante do Senhor, Ele vai puxar esse chip, vai colocar um projetor espiritual do céu, vai projetar diante de nós o que nós sabemos. Todo o padrão de justiça que nós sabemos e nós queremos para nós, da parte dos outros para conosco. E sabe o que vai julgar a gente? O fato de eu não fazer o que eu sei que é certo. O fato de eu não seguir para com os outros o que eu quero que os outros façam comigo. Por que você não julga você mesmo o que é justo? Ele está dizendo, você vai ser o seu próprio juiz. Aí Jesus fala uma coisa muito interessante. Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Você tinha que ter um coração quebrantado nessa hora, para entender o que Jesus estava falando. Porque ele estava se referindo, eu creio, ao momento em que Israel estava vivendo. Israel, você tem como acertar a sua conta com Deus antes de chegar no momento do juízo. Antes de você chegar ali no tribunal de Deus, onde você vai chegar, onde você vai ser julgado, definitivamente, você pode ir a caminho. E quem que é o caminho? No caminho, você pode acertar suas contas. E você sabe, no natural, não somente que isso é necessário, como isso é beneficial para você. Qualquer meio esperto, meio inteligente, meia cabeça, sabe tentar resolver as suas coisas com o seu próximo, antes de ir para o tribunal. Porque uma vez que chega no tribunal, e for dada a sentença, você vai pagar tudo. Interessante. Jesus, se a gente parar para meditar, Ele está dizendo, eu estou aqui, Israel. Em Lucas 11, 10, 10, só vou citar. Jesus, Ele fala com duas cidades, Ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque eu fiz grandes milagres e sinais nas tuas ruas. E se eu tivesse feito esses sinais e maravilhas em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. E para nosso susto, e para mim é um choque,
ele revela que o fato de ver curas e sinais vai ser um motivo para julgar. Vai ser o peso. Ou seja, você viu o que Deus podia fazer. Eu estou dizendo isso porque Jesus aqui, ele está cobrando do povo de Deus em Israel. Eu queria que você visse, ele não está cobrando isso de uma igreja. Ele está cobrando isso das multidões da nação de Israel. Olha para quem Jesus está cobrando isso. Ele está cobrando, ele está ensinando a função profética, ele está cobrando essa função do povo. Porque aí em seguida, versículo 1 de capítulo 13, naquela mesma ocasião, aqui nós temos o que acontece algumas vezes na Bíblia, a divisão entre capítulos, quando na verdade o evento continua. E parece que desvincula uma coisa da outra pela enumeração. Mas aqui nós precisamos observar que Jesus continuou no mesmo evento, no mesmo instante. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo isso, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Naquela ocasião que Jesus está dizendo, vocês não sabem ler os sinais, chegam alguns felizes, pensando, eu vou falar com Jesus, eu vou falar com Jesus, eu estou vendo sinais, eu estou vendo sinais. Jesus, nós sabemos, aquele negócio que aconteceu lá na Galileia, eu queria que você observasse algo comigo, amado. O negócio que aconteceu na Galileia foi nada mais, nada menos do que um sacrifício humano. Pilatos matou alguns galileus e misturou o seu sangue com os seus sacrifícios. Nós precisamos entender que Pilatos era um romano, um governante romano. Ele cria nos deuses de Roma e da Grécia. E ele tinha um culto particular. Por isso, os dias de Jesus eram os dias piores na história de Israel. Porque antes Israel estava no Egito, na escravidão. Antes estava na Babilônia e na Síria. Mas agora o cativeiro veio, o opressor veio para habitar junto e trouxe o seu culto. Trouxe o seu culto. Alguns galileus, judeus, galileus da mesma região que Jesus veio. Alguns galileus, Pilatos matou, misturou seu sangue com sacrifícios e ofereceu para os deuses de Roma. É chocante quando a gente pensa sobre isso. Essa opressão eu acho que a gente não conhece ainda. Essa perseguição nós não sabemos o que é. Há irmãos no mundo que conhecem, mas aqui ainda a gente não conhece.
nos dias de Jesus, o governante romano estava matando conterrâneos de Jesus, da sua região, e misturando o seu sangue com seus sacrifícios aos deuses de Roma. Chegaram alguns e falaram: Jesus, esse é um dos sinais do tempo. E Jesus, lembremos que Jesus, ele tem uma palavra de conhecimento. Ele tem o Espírito Santo nele, e às vezes o Espírito Santo revela para Jesus o interior, o coração de quem está falando com ele. E nesse momento, Jesus faz uma pergunta que, se nós não colocarmos debaixo dessa ótica da palavra de conhecimento, não dá para a gente entender, porque a pessoa não falou sobre isso. É como aquela mulher samaritana: vai chamar o seu marido. Ah, eu não tenho marido. É verdade, já teve 5 homens com quem você vive hoje, não é teu marido. Deus revelou. Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Em Lucas 7, Deus tinha revelado o coração de Simão. E aqui, eu creio que Deus tinha revelado, o Espírito Santo revelou o coração dessas pessoas que falaram: lá na Galileia aconteceu isso. E Jesus responde dizendo, e na verdade revelando um conceito errado no coração deles: vocês estão achando que aqueles galileus eram mais pecadores e por isso eles morreram? Nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. Entre linhas ele diz: é um sinal, sim, mas não é do jeito que você está pensando. Porque o que aconteceu ali, eu te digo, se todos não se arrependerem, de igual modo perecerão. Eita, que palavra pesada. E aí, Jesus acrescenta algo que eles não falaram. Então, do jeito que vocês estão pensando, aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e matou, eles eram mais culpados que os outros habitantes de Jerusalém, e por isso eles morreram? Não deixa de ser um sinal dos tempos, mas não do jeito que você está pensando. Pois eu te digo, se todos de igual modo, ou se todos não se arrependerem, de igual modo perecerão. Então, quando acontece curas e sinais, deve acontecer arrependimento. Lucas 10. Ai de ti, Corazim e Betsaida. E quando acontece alguns catástrofes e certas coisas que Deus permite por causa do pecado e da livre espontânea vontade que Ele cedeu ao ser humano, também deve gerar arrependimento. Que leitura que você está fazendo dos nossos dias? Porque eu acho que em relação ao ensino da palavra, não vai ter nenhuma novidade. A novidade que nós vivemos é a penetração do reino de Deus no mundo que nós vivemos hoje. E a transformação que acontece em cidades e nações por causa do avanço desse evangelho. Desde o momento que Deus escolheu a Abraão
está se desenrolando um plano de redenção de toda a terra, um plano de redenção de todas as famílias da terra, um plano de redenção de cada cidade, de cada nação, de todas as culturas e de todas as coisas que Deus criou. E isso em Atos é chamado a restauração de todas as coisas. E nós estamos vivendo isso. A questão é que nós não estamos vivendo o início disso como nos dias de Abraão, onde uma família de 70 pessoas podiam sentar com Abraão e ouvir as suas histórias do seu tempo com Deus, onde Deus falava com ele. Está vendo as estrelas? Está vendo a praia, a areia? E Deus falava as promessas em cima do que ele estava vendo. Nós não estamos vivendo os dias em que Moisés estava aguardando a revelação do caráter de Deus contido no que nós chamamos os 10 mandamentos, para distinguir o Senhor dos deuses do Egito que Israel tinha conhecido durante os seus mais de 400 anos no Egito e tinha servido esses deuses. Nós não estamos vivendo os dias da igreja chamada primitiva, que nasce como um enxerto, porque Israel deixou de cumprir a vontade do Senhor, não quis mais seguir o caminho que Deus queria, e Deus falou: então você não quer, eu vou fazer de um outro jeito, porque os meus planos não serão frustrados. Meus planos não serão frustrados. Mas isso gera em mim, querido, um temor. Porque isso diz para mim, se eu não quero me alinhar com Deus, Ele não tem obrigação comigo. E eu não sei de você, mas eu não estou preocupado se Deus está comigo. Eu estou preocupado se eu que estou com Deus. A igreja primitiva nasce, e logo para a igreja se espalhar, Deus manda uma perseguição em Israel. Parece que a igreja queria ficar ali, mas tinha que sair, tinha que sair, tinha que sair. Tinha que ser derramado em todo o Império Romano sangue de mártires, pessoas que morreram pela palavra que carregavam. E assim até os confins da terra. Aí nós estamos vivendo essa geração. A primeira geração em que o Evangelho foi até os confins da terra. Primeira geração que pode dizer que tem igreja, família de Deus entre todos os povos. Eu não estou falando de prédio. Eu estou falando de pedra viva. Irmão de Jesus. Irmãozinho, mas irmão de Jesus. Nós vivemos isso. E isso me gera um temor tão grande. Tão grande. E eu começo a enxergar alguns sinais que eu tenho falado de alguns anos. Uma delas, eu não sei se está engatilhado nossa projeção. Ney, você conseguiu? Sim? Então projeta aí. Um tremendo sinal que Deus deu para a nação brasileira. E eu quero falar sobre isso porque é rapidinho. Mas eu tenho que falar. Quando se fala dos sinais de Deus para os nossos dias, eu tenho uma mensagem profética de Deus. Brasil, tu és escolhido. Os olhos do Senhor estão sobre essa nação. Você não faz ideia ainda. A glória que será derramada. Rapidinho, né? Eu não quero demorar não.
Mas em Londrina, você vai passando sem parar, tá? Em Londrina, Deus me mostrou em 93 vários lugares, templo maçônico, nem para, nem, tá? Vários lugares onde o inimigo tinha estabelecido bases com adoração a outros que não eram Jesus. Tudo de uma mesma ordem da Igreja Católica chamada Schoenstatt, para levantar uma adoração a Maria 24/7. Há uma praça na nossa cidade chamada Praça da Bandeira, para lembrar das nossas origens de Londres, por isso Londrina, filha de Londres. Você percebe ovais desenhados nas ruas de Londrina, e a Google Earth não deixa a gente mentir. E aí 6 quarteirões do centro da cidade, um cemitério. E um dia, olhando tudo isso, como se subisse em relevo do mapa, eu vi uma chave desenhada nas ruas de Londrina. E você pode deixar aí, né? A Google Earth não deixa mentir. Brasil, como mensageiro do Senhor. Brasil, cujo pai natural foi Pedro, descobridor. Pedro, imperador, primeiro e segundo. Jesus falou com Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Isso eu não tenho visto ao longo dos 17 anos que seguem. Eu não tenho visto coisa assim em nação alguma. Eu não estou querendo ressaltar aqui Londrina. Eu não sou londrinense. Eu sou produto importado. Eu não estou puxando sardinha para Londrina. Mas Deus fez isso na nação brasileira, e essa chave representa as chaves do reino dos céus do Brasil. Não vou tomar o tempo para mostrar o resto disso, porque vai demorar muito. Mas eu quero que vocês saibam que a nação brasileira, numa dança profética, Deus literalmente desenhou as chaves do reino dos céus, do Brasil. E quando nós ocupamos o segredo dessa chave, em 2000, é como se profeticamente o Senhor tirou das mãos do inimigo as chaves e as entregou para a igreja. Jesus dizendo: toma, toma. A primeira chave que ele falou foi sobre a chave da casa de Davi. E desde 94 eu tenho falado sobre essa chave, que o principal dessa chave é a mobilização da adoração, segundo a revelação do tabernáculo de Davi. Quanto mais nós mobilizarmos a adoração na nação brasileira, mais nós vamos ver as evidências, a manifestação do reino de Deus. Tá bom, pode tirar, Ney. Eu falo sobre isso para que você saiba os tempos que você vive. Para que você saiba que os olhos de Deus estão sobre a nação brasileira para fazer coisas tremendas. E eu acho que eu posso afirmar que desde 93, 94, quando eu comecei a falar sobre isso, não porque eu falei. Qualquer palavra profética que é profética de verdade, que tem peso de verdade, não é palavra profética porque nasce no coração de um profeta. E sim, porque nasce no coração de Deus, profeta é só tabela da voz de Deus. Só fala o que Deus está falando. Brasil, tu és escolhido como nação adoradora. E olha só o que tem acontecido nos últimos 15 anos na área de adoração no cenário brasileiro.
Deus levando ministros e ministérios de adoração aos 4 ventos. E a voz da noiva brasileira está sendo ouvida. E tem se multiplicado a adoração de cidade em cidade, de cidade em cidade. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Um outro sinal dos nossos tempos, que eu não posso deixar de mencionar, 2001. Por que eu falo sobre isso? Porque tem poucas vezes na história do ser humano, onde toda a humanidade estava assistindo a disciplina de Deus sobre a humanidade. Os momentos que eu lembro no Jardim do Éden, depois Torre de Babel, e a próxima vez que toda a terra assistiu uma disciplina de Deus, de uma nação, todos em tempo real, 2001, 11 de setembro. Isso despertou a atenção da igreja e das nações. Hoje nós estamos como igreja no mundo, hoje nós estamos olhando para trás e estamos nos cedendo a dizer que foi Deus. Disciplina do Pai que queria gerar um arrependimento, não somente nos Estados Unidos, mas nas nações. O que Jesus teria dito? O Brasil, você acha que os Estados Unidos, ou São Paulo, você acha que Nova York é mais pecador que todas as outras cidades? É mais pecadora que todas as outras nações? E Jesus diria: te digo que não. Mas se todos não se arrependerem, de igual modo, perecereis. Alguns anos passaram e nós vimos um tsunami. Até os próprios muçulmanos, eu ouvi testemunhos de que eles sabiam que o Deus dos cristãos estava bravo com o que estava acontecendo na Indonésia em particular. Porque eles estavam matando, fechando igrejas com pastores, famílias, crianças, adultos, e tacando fogo, metralhando e matando congregações inteiras nessa região da Indonésia, que foi justamente o epicentro do tsunami. Gera um temor. Conforme a palavra do Senhor, passaram-se alguns anos e veio Katrina. Interessante que, entendendo o inglês, eu assistia diariamente o que estava passando ali, os próprios habitantes de New Orleans. Alguns estavam falando: é Deus que fez isso, e Ele é justo em fazer, por causa do pecado que nós temos proliferado aqui na nossa cidade. Na outra semana, se você não sabe, estava para acontecer uma festa chamada Decadência do Sul. Simplesmente Sodoma e Gomorra. Pior do pior. Eu não entendo como Deus julga o momento de disciplinar. Eu tenho certeza de uma coisa: se é difícil para mim como pai chegar no meu filho e ter que disciplinar, eu sei que isso não vem de mim,
esse sentimento não procede de um coração tão bondoso e santo do Mike. Na verdade, isso vem de Deus Pai. Eu sei que todas essas coisas que eu estou apontando como disciplina de Deus, Deus fez com lágrimas nos olhos, com dor no coração. Mas fazem parte de avisos dos tempos que nós estamos vivendo. Brasil, 2004, começou a viver os tempos de furacões, tornados, terremotos, chuvas destruidoras. O ano passado, Vitória, em Santa Catarina, em Blumenau, até com o deslizamento de uma terra ali, de um monte, fez-se uma cruz, para todos verem. Sinais em que Deus está dizendo: Brasil, arrepende-te. Arrepende-te. Nesse ano, Haiti, terremoto que aconteceu em Port-au-Prince, o porto ou a porta do príncipe. Espero que você possa ouvir com ouvidos espirituais, porque com isso eu senti algo. Quero compartilhar e nós vamos ver se é isso mesmo. Porque entrou no meu coração o Senhor dizendo: Jesus está à porta. Como se Deus desse o aviso: Jesus não está mais aqui. Ele está falando com uma certa urgência: Jesus já está à porta, batendo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Jesus está à porta. Ou seja, estamos muito próximos à sua volta. E aí veio o terremoto, dentro de um mês veio um terremoto no Chile. E o epicentro desse terremoto foi Concepción. Concepção, início, princípio. E eu ouvi: opa, Jesus está à porta, será que é o princípio das dores? Olhei para minha esposa e eu falei: bem, se é, então nós vamos ver ao redor do mundo, nesse ano, uma multiplicação de terremotos que vai assustar os cientistas. E é o que tem acontecido. Sinais dos nossos tempos. Falar em Chile, tirar 33 homens que foram tirados dali. 33 tirados da sepultura. Nós estamos chegando em dias em que muitos vão ressuscitar. Muitos. Isso é profetizado em Daniel 12. Um tempo em que muitos ressuscitarão. Muitos. Pessoas aqui vão ser usados por Deus para ressuscitar os mortos. O que acontece quando o reino de Deus vem? Arrependei-vos, pois é chegado, se aproxima o reino de Deus. Nós usamos muitas vezes um outro termo nos nossos dias: céus abertos. O que acontece quando os céus estão abertos? Nínive se converte. Uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes passa 3 dias em oração e jejum, e até os animais domesticados jejuam. O que acontece? O ministério de Jesus, onde ele e seus discípulos
tem o poder e a autoridade para fazer toda sorte de cura, expulsar toda sorte de demônio, fazer sinais e maravilhas. O que acontece quando os céus abrem? Israel se converte como nação e volta ao Senhor. Não uma vez, várias vezes na sua história. Eu falo sobre isso porque eu estou querendo saber a real de Deus em relação aos céus abertos, em relação à manifestação do reino, do governo de Deus. E eu não quero falar levianamente, eu não quero viver isso levianamente, porque eu quero viver a plenitude daquilo que Deus está prometendo, a plenitude daquilo que Deus se sacrificou na cruz para que nós pudéssemos viver. Eu não quero ficar no primeiro degrau se Jesus prometeu 10. Eu não quero ficar subindo a montanha se Jesus falou: vem comigo lá no topo, fica aqui comigo. Eu não quero parar com já ganhou, já ganhou. Mas eu vejo algo que foi um sinal recentemente. Não dá para não falar de Tropa de Elite. Assim como vários filmes americanos até profetizaram a queda das torres, Tropa de Elite profetizou o que aconteceu no Rio de Janeiro algumas semanas atrás. Até as pedras clamam. Muitos aqui vão lembrar, eu dei uma palavra profética, tenho falado isso desde 2004, que haverá uma transformação, derramar do Senhor na igreja católica, e eles vão tirar as imagens. Quantos têm ouvido essa palavra? Semana passada, eu não assisti, alguém que eu conheci assistir, uma novela da Globo. Um enredo desse episódio foi que o padre da paróquia tirou as imagens da igreja católica. Na televisão, as pedras estão clamando e estão tendo que servir ao Senhor. De um lado no meu espírito eu celebro, eu fico jubilante. Mas de outro lado, eu preciso dizer, entra um temor em mim. Entra um temor em mim. Primeiro eu quero declarar, eu espero que todos os irmãos que vão ouvir isso, do Rio de Janeiro especialmente, mas também de todo o Brasil, o que nós vimos quando a polícia invadiu os morros, foi o suplantar do império das trevas, refletido no governo dos traficantes, no Rio de Janeiro. E assim como as forças policiais botaram os traficantes a correr, os anjos do Senhor botaram os demônios para correr. Você pode ouvir, porque a nossa tendência como igreja é falar uhul, uhul, uhul.
Não é hora de uhul, uhul. É hora de ouvir o toque do Senhor dos Exércitos dizer: suba os morros. Vai atrás dos perdidos, porque o governo das trevas acabou de fugir. Não é hora de ficar em casa, não é hora de ficar fazendo cultinho na igreja, é hora de sair para as ruas. Porque pela primeira vez a população está sentindo uma paz. Vai explicar quem é o príncipe da paz. Rio de Janeiro, suba os morros. Vai agora. Estenda a tua mão e ora por cura. Porque o inimigo não resistiu, fugiu, teve que fugir. Você viu com seus olhos. Cura os enfermos, expulsa os demônios. Mas sabe uma coisa? Um sinal desse não é só para Rio de Janeiro, é para a nação brasileira. Esse foi um sinal de que nós entramos num dia novo. Você está me ouvindo? Talvez não. Nós entramos, houve um clique no relógio do Senhor. Quem imaginou no ano passado as cenas que nós vimos na televisão, traficantes fugindo e não tendo abrigo, refúgio, esconderijo. E a polícia que nós achamos tão corrupto agora, salvo algumas exceções e alguns erros, mas agora de forma geral, limpando. Você viu quantas toneladas de droga foi queimado? Onde no mundo isso aconteceu? Onde? Na Colômbia? Nos Estados Unidos? Aqui, Brasil, tu és escolhido. Catalão. When I say Brazil, you have been chosen. When I say Brazil, you have been chosen. Quando eu falo Brasil, vocês têm uma escolha. Tu és escolhido. Tu és escolhido. I need to tell you that the Lord told me years ago. Eu quero falar para vocês o que Deus me falou há alguns anos. For some reason, Por alguma razão, we do not know how to hear people that speak in Portuguese to us. nós não ouvimos as pessoas falarem. We don't know how to hear Nós não sabíamos ouvir people that speak to us in Portuguese. as pessoas que falavam conosco em português. We like to hear someone that comes from afar, Nós queremos ouvir alguém que vem de longe and they come to tickle our ears. e tem que chegar perto dos nossos ouvidos. I want to tell you, Eu quero falar uma coisa para vocês. because I am who I am in this nation. Porque eu sou o que eu sou nessa nação. God took a stranger, Deus pegou um estranho, a foreigner, um estrangeiro, and brought me to this nation in 1983. e me trouxe nessa nação em 1983. And he gave me the grace to speak your language. E me deu a graça de falar a sua língua. And for 10 years, E por 10 anos, I have given you the message eu tenho dado uma mensagem in your language. na sua língua. I've done my best to learn it, Eu tenho dado o meu melhor how to learn Portuguese, para aprender o português. and speak what comes from your heart, E falar para vocês o que vem so do that meu I could coração. speak to your heart what comes from God's heart. Para falar para vocês no seu coração o que Deus tem falado.
But sometimes it just seems we don't know how to hear one another. Mas parece que algumas vezes a gente não se ouve. I've watched for 10 years with great sadness. Eu tenho visto por 10 anos com grande tristeza That God has raised up Brazilian men and women. excuse me, That God has raised up Brazilian men and women. Deus tem levantado brasileiros e brasileiras With words for our nation, com palavras para as nações, for our nation, para a nossa nação. but we have not known how to hear them. E nós não estamos ouvindo, nós não temos como ouvir ela. But when someone comes from outside, Mas como alguém vem lá de fora, when they speak English e quando eles falam inglês, and they speak Spanish, e eles falam espanhol, all of a sudden we listen. rapidamente a gente ouve. I want to tell you something. Eu quero falar uma coisa para vocês. God has been speaking to this nation for over 30 years. Deus está falando a essa nação há mais de 30 anos. Brazil is so special. O Brasil é tão especial. You are chosen. Você é escolhido. This is the first time I've ever said this Essa é a primeira vez que eu falo isso in English. em inglês. But the Lord told me to do this Mas Deus me falou para fazer isso. because it's time that we give value. Porque It's time that we give value. é tempo da gente valorizar Our brother um irmão that speaks our language. que fala a nossa língua. In Amos 2, Em Amós 2, God said that He rose up Deus falou que Ele levantou prophets and Nazarites. profetas e Nazarites. Nazireus. nazireus. Nazarite. From our children and young people, from our own sons and daughters. Nossos filhos e nossas filhas, dos jovens, They're the ones that speak our language. eles falam a nossa língua. São os que falam a nossa língua. When God has to get someone else Quando Deus tem que pegar alguém de fora to speak to us, para falar com a gente, it's because we aren't listening to those among porque us. a gente está ouvindo eles, But we don't know how to listen to the one who's next to us. mas a gente não sabe ouvir aquele que está perto da gente. Obrigado. É bem difícil eu fazer isso, viu? Que eu não sei falar inglês para um público brasileiro. Espero que você entenda o que eu estou dizendo. Porque para Deus fazer isso, é porque Ele tem os seus olhos sobre a nação brasileira. Brasil, tu és escolhido. E muitas vozes e muitas pessoas têm falado isso. E é tremendo, mas eu quero dizer algo. Há um derramar de Deus. Muitos têm ouvido essa mensagem da gente, o Rio do Leão. Prometido para a igreja brasileira, um derramar do Espírito Santo, 12 vezes mais do que se viu em Toronto em 94. 12 vezes mais. 12 vezes mais. Como as cataratas do Iguaçu. Eu estou nessa. Eu não vejo a hora. Vem, Deus. Eu falo sobre isso porque desde 96 isso está no meu espírito. 14 anos eu carrego isso. Isso é que vai acontecer. Eu sinto que está logo ali.
Eu vejo sinais, vários sinais. Eu vejo as coisas que Deus está fazendo, dizendo para a nação inteira: arrepende-te. Eu vejo as coisas que Deus faz para dar promessas e para projetar um futuro para a nossa nação que a gente não conseguia ver 5, 6, 10 anos atrás. Hoje a gente está conseguindo enxergar alguma coisa, mas não tiremos os nossos olhos do próprio Senhor, que é aquele que abençoa. A igreja cresce na nação, e eu pessoalmente vejo a multiplicação de adoração e intercessão dos últimos anos, refletido nessa troca de governo sobre os morros do Rio de Janeiro. É um sinal da troca de governo nas regiões celestiais do Brasil. Por isso eu digo, não somente ao Rio de Janeiro, suba os morros, para o Brasil, vai pelos becos, pelas ruas, as bocas, as praias, em todo lugar, e busca quem tiver ali e prega. Essa é a hora. Se estamos cansados, percamos o cansaço com aquilo que tem valor. Corra para aqueles que estão perdidos. Porque a mão do inimigo que estava sobre eles, fazendo com que eles não enxergassem, acabou de ser quebrada da parte do Senhor. Algo mudou nos céus do Brasil, e vimos isso quando subiram os morros para limpar. É hora. É hora. É chegada a hora de ir atrás. Abra sua Bíblia comigo, eu quero terminar em Atos 5, porque há um outro sinal dos nossos dias. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Quando eu comecei a pregar a palavra do Rio do Leão, esse derramar do Espírito Santo 12 vezes mais, a partir de 1998,
Desde as primeiras vezes, eu tenho falado, nos dias do derramar do Espírito Santo, Ananias e Safira morrerão de novo. Eu creio que Deus é um Pai cheio de misericórdia e bondade. Não tem pai na terra que ama tanto quanto Ele. Não tem pai na terra que dói o coração tanto quanto dói o coração dele em disciplinar os seus filhos. E Ele não se agrada em nada semelhante ao que acontece aqui em Atos 5. Ele não está feliz. Mas Atos 5 faz parte do testemunho do Senhor para as nossas vidas. Quantos aqui têm clamado pelo reino de Deus? De verdade? Quantos estão clamando também por um derramar, um avivamento? Não sei a palavra que você usa, mas é um anseio do seu coração. Pois eu preciso observar que nos dias do auge do Espírito Santo, do governo do Espírito Santo na igreja primitiva, Ananias e Safira morreram por uma mentirinha. Esse é o sinal e a mensagem que sai do meu ministério, como sinal e símbolo para essa nação. Casa de Davi, como ministério profético, sempre foi reconhecido como um ministério de sinais e símbolos. Essa é a mensagem do momento. Tendo passado para um outro estágio, um outro patamar, uma nova etapa, um novo momento, um novo tempo, como você quiser chamar, no Espírito, também a igreja passa por uma santificação que ela não conhecia. Parece que nós lemos as palavras, tudo que é oculto e escondido será revelado, e a gente pensa, não, isso é o outro. Eu preciso, como pai aqui, como pai espiritual na família de Deus, eu preciso dizer que nós estamos vivendo em dias que se aproxima os tempos de Ananias e Safira de novo. E ao compartilhar isso nos bastidores, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem para mim, é verdade, eu ouvi isso, tal lugar foi liberado essa palavra, tal lugar foi liberado essa palavra. E eu te digo, isso não pensa que nesse momento é para a gente olhar alguém. Jesus, a palavra de Jesus para esse momento não é, olha aquela pessoa, merece. Jesus está dizendo, você acha que fulano de tal que sofreu isso é mais do que todos os outros? Inclusive vocês? Eu me alegrei com dezenas de e-mails que foram enviados para nós durante o mês que saiu a confissão. Isso começou a gerar confissão espontânea, arrependimento, como está em Atos 19. As pessoas iam para as igrejas e confessavam os seus próprios pecados. Cultos que pessoas começaram a testemunhar
de confissão de pecado, confissão de pecado, confissão de pecado. É isso que Deus está querendo. Ninguém entenda que eu estou querendo apontar um dedo para fulano, beltrano, ciclano. Não entenda isso, não. Nós assumimos a dor. Nós abraçamos em amor. A todos. A igreja tem que ser um lugar onde aquele que está em pecado ou tem pecado possa confessar, ser tratado e amado. Ao mesmo tempo, todos que precisam saber que todo oculto e escondido será revelado. Eu não posso imaginar que aqui com tantas pessoas não haja alguém que tenha escondido o pecado. Que não tenha pensado ao ouvir da revelação do pecado de algum ministro. E veja bem, eu quero apontar sinais de Deus em todos os lugares em relação a isso. O mundo está cobrando da igreja católica, que é cristã, o fato de encobrir o pecado de tantos padres. Nós temos no governo agora um novo padrão na nossa nação que não se via 20 anos atrás. Expressa num tal de ficha limpa. Onde agora expressamente a população brasileira está dizendo: se você não tem ficha limpa, nós não queremos você governando sobre nós. Onde se viu isso na história? Eu estou aqui há 27 anos. 27 anos e só agora. É evidência do mover de Deus sobre a nossa nação. Mas amados, se Deus está fazendo isso na sociedade, onde começa o juízo de Deus? Eu estou aqui para dizer para ti, meu irmão, minha irmã, se você está carregando o pecado que é oculto, corra para trazer a luz. Porque Deus está preparando para um tremendo derramar. Só observando aqui em Atos 5, nós temos em Atos 5 o testemunho sobre Ananias e Safira. Nós temos os apóstolos numa explosão de milagres, e nós temos a prisão desses apóstolos pelos milagres que eles vão fazer. Eu preciso fazer uma pergunta. Quem quer fazer milagre? E quem está disposto a ser preso por fazer esse milagre? Parece que nós pregamos um evangelho sem sofrimento. Permita-me, nós temos uma missão. E missão dada, parceiro. É missão cumprida.
Eu creio, e a gente tem falado isso ao longo desses anos. Para aquele que não está num grande pecado, Deus está trabalhando no caráter e por coisas pequenas, atitudes, rispidez, falta de amor, omissão, porque ouvimos o Espírito Santo e não obedecemos. Deus está querendo o nosso arrependimento nesse nível. Mas nessa tarde, eu preciso fazer um apelo para aqueles que estão com medo. Eu preciso dizer para ti, é melhor jogar o seu destino, sua carreira, seu ministério, seu chamado nas mãos do Senhor, que levanta o caído, o põe em pé, e o que faz subir o monte pelo seu poder, do que você ficar ocultando. Se seu coração está, é porque o Espírito Santo está falando com você. E você vai precisar produzir frutos de arrependimento. Eu quero te convidar a se curvar diante do Senhor neste momento. Todo arrependimento que o Espírito Santo está gerando, você precisa corresponder. Muitos estão se ajoelhando, fiquem à vontade. Alguns vieram aqui na ala, no corredor. Fique à vontade para se colocar na presença do Senhor. Mas é muito provável que o seu fruto de arrependimento não vai se resumir somente numa oração se quebrantando diante de Deus nesse momento. Você vai precisar falar com outras pessoas e colocar o seu pecado na luz. E o Senhor vai cuidar de ti. O Senhor vai cuidar de ti. Espírito de graça e súplicas, venha sobre nós. Ministra o temor do Senhor sobre as nossas vidas. Quebranta os nossos corações. E Senhor, eu oro nesse momento não apenas pela família do Senhor na casa Bola de Neve, como agora eu oro, Senhor, especificamente sobre a igreja brasileira, do norte ao sul, do leste ao oeste. Quebranta os nossos corações. Tu estás dizendo, Jesus, você acha que fulano, beltrano, ciclano é mais pecador e por isso merece? Aquela região, outra, é mais culpado e por isso merece? Te digo que não. Mas se todos não se arrependerem, de igual modo perecerão. É dia de salvação. Para alguns desenvolvendo a salvação que nós temos. É dia de cair sobre a igreja o temor de Deus. Como em Atos 5, como em Atos 19 em Éfeso. Venha, Senhor, o temor do Senhor sobre a igreja brasileira, para que não ocultemos mais os nossos pecados,
para que coloquemos na luz onde precisamos e como precisamos. E Pai, eu oro pela igreja, que saibamos abraçar aquele que confessa, aquele que arrepende, que saiba, Senhor, cuidar. Pai, em nome de Jesus, queremos ser a sua família, que restaura, que perdoa, não somente para aquele que vem do mundo, mas para todos que não venceram o pecado. Queremos ser livres conforme a tua palavra, e a nossa liberdade começa, Pai, em ser livres do pecado. Queremos ter a vitória, e a vitória que a tua palavra nos ensina é vitória sobre o pecado. Dá-nos, Senhor, essa vitória. Dá-nos, Senhor, essa liberdade. Queremos ser livres de verdade. Não pulando na sua presença com corrente de pecado aos nossos pés. Senhor, recebemos a ministração dos seus anjos neste lugar, que estão trazendo águas para purificar, o próprio sangue de Jesus, para purificar de todo pecado sendo confessado. Anjos do Senhor que vêm para quebrar toda sorte de amarra, tudo aquilo que o inimigo está usando para nos manter presos no pecado. Seja quebrado agora, seja quebrado agora, seja quebrado agora, seja quebrado. Obrigado, 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 Pai. Obrigado, Pai. Aquilo que prende a mente agora caia por terra. Setas que o inimigo lançou no coração, na alma, na mente, caiam por terra. Enfermidades, fujam daqui, fujam daqui, fujam daqui, fujam daqui. Dores nas articulações, artrite, em nome de Jesus, fuja daqui. Toda surdez, cesse agora. Espírito de surdez, que veio porque não cedemos à voz de Deus, sai. Senhor, aqueles que estão nos assistindo, a tua presença, a tua presença, a tua presença, teus anjos ali para ministrar. Ilumina a casa, Espírito Santo, ilumina a casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma frase continuamente no Espírito, algo que vem todas as vezes que eu vou adorar o Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é teu, Senhor? Que sabendo o que somos e quem somos, sabendo o que pensamos, sabendo o que sentimos, o Senhor nos ama mesmo assim. Que amor é esse? Que sabendo que a gente se oculta um do outro, o Senhor é luz
e para ti não há trevas. O Senhor vê. Por que nos esconder? Que amor é esse? Que mesmo a gente se escondendo tal qual Adão e Eva, o Senhor nos ama. Oh Jesus, Jesus, nós te amamos, te amamos. Que amor é esse? Que amor é esse, Pai? E faz o Senhor vir atrás de nós, cuidar de nós. Que amor é esse, Jesus? Que fez o Senhor tomar o nosso lugar. E sabendo de tudo, o Senhor ainda nos ama.
vem junto à ministração. Que esse que é tão santo, que é perfeito, que é holy, nos ama. Podemos ouvir a palavra profética sem ouvir a expressão do teu Pai. E nessa tarde nós queremos simplesmente declarar: te amo, te amo, te amo. Te amo, Pai. Te amo, Pai. Te amo, Pai. Ouvi Jesus falar como se fosse um microfone e falar: meu coração sempre foi. Amém, igreja? Pode se assentar por um instante. Há eventos em nossas vidas que, por mais trágicos que sejam, eles servem para que o nosso temor seja resgatado. Deus tem grandes coisas a realizar em sua igreja nos próximos anos, mas o nível de temor e do comprometimento precisa ser similar àquele que havia na igreja primitiva. Se quisermos ver o mover da igreja primitiva, precisamos do mesmo temor e do mesmo compromisso da igreja primitiva.
Amém, amados? Quero dar um testemunho aqui a respeito do nosso amado Mike. Todos sabem que nós temos um carinho muito grande pela vida dele. E ele disse aqui, puxa, tem que vir gente falando inglês para vocês escutarem. E é bom quando vem alguém de fora trazer algo novo para nós. Mas eu preciso te dizer isso. Mesmo você falando em português, nós sempre te escutamos. E sempre foi uma alegria te ter entre nós. E no momento mais difícil, talvez, da sua vida ministerial, você ganhou alguns milhares de pontos comigo. Porque a gente sabe o quanto é duro ver um filho envolvido em alguma situação que precisa ser confessado, que precisa ser trazida à luz. E você teve que enfrentar a tua própria tendência de acobertar ou encobrir algo, como a maioria dos líderes fazem. Vamos resolver entre nós. Não precisa haver escândalo, ninguém precisa fazer alarde, ninguém precisa ficar sabendo disso. Mas você escolheu ficar com a verdade e contar para a igreja. E por piores que tenham sido as consequências, você, já sendo um referencial para essa geração e para essa nação, só fortificou a tua chamada. E só nos influenciou, a geração que você tem buscado ajudar, cobrir, aconselhar, profetizar, orientar, ensinar, só nos ajudou a crescer em maturidade, não apenas através daquilo que você falava, porque é comum nós aprendermos muito mais com aquilo que vemos os pais da igreja fazendo, como você mesmo sabe que é, do que com aquilo que eles estão dizendo. Então, naquela época, por mais escandalosa que tenha sido a situação, e nós sabemos como isso acontece, você já vai preparado para tudo, porque você sabe que você vai ter pessoas que te amam e vão estar do seu lado, você sabe que você vai ter pessoas que já te odiavam e vão aproveitar isso para te arrebentar, e você sabe que vão ter pessoas que não te conheciam, não tiveram a chance de te conhecer como nós te conhecemos, que sempre vão ficar com uma imagem, puxa, então era isso, mas você teve coragem para tomar posição. E eu quero te dizer isso, que mais do que todas as palavras e pregações que você trouxe em nossos ministérios, a tua atitude naquela hora falou mais alto que a tua voz. E nós pudemos ser poderosamente ministrados por isso. E hoje nós vivemos situações em que nos vemos na mesma condição que você. E de muitas formas a tua atitude lá atrás tem nos ajudado a tomar posição parecida. Então, muito obrigado pela tua fidelidade a Deus, pela tua fidelidade à tua própria pregação, pela tua fidelidade à igreja. Amados, nós teremos um tempo de descanso agora, voltamos às 8 horas da noite em ponto para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Nos vemos aqui com o pastor Silas Malafaia. Deus os abençoe.